Fala família palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa semana do Clássico, em que no último vídeo que eu fiz para vocês, falei que eu ia trazer mais conteúdo. O conteúdo de hoje é analisando os elencos, assim, digamos as táticas, né? Esquema tático do Corinthians, esquema tático do Palmeiras. Vou falar basicamente sobre isso e aonde o Palmeiras não pode errar contra o Corinthians, tá? Mas antes de começar esse papo, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações de vídeo. Acesse todos os links aí de Instagram, enfim, eu tenho feito lives, é muito importante que você ative as notificações, que aí você recebe a notificação no seu celular sempre que eu lançar um vídeo novo e sempre que eu entrar em live, tá? Geralmente eu faço lives de pós-jogo, mas vez ou outra eu entro em dias que não tem jogo do Palmeiras. Nessa semana talvez eu traga alguma live aí fora de dia de jogo, tá? Então vamos começar com o lado de lá. Eu peguei aqui a última escalação do Corinthians, foi contra o Mirassol, pra gente projetar aí esse time que foi a campo, tá? O Corinthians então foi com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos, Gabriel, Ederson, Ramiro, Matheus Vital e Luan e Jô. Esse esquema tático do Corinthians é parecido com o do Palmeiras, porque ele tem 3 volantes, que é o Gabriel Traíra, o Gabriel, o Ederson e o Ramiro, são 3 volantes. Matheus Vital e Luan seriam os pontas, no caso, trazendo para o Palmeiras William e Rony, né? Mais um centralizado que é o Jô. O Corinthians, o estilo de jogo do Corinthians nessa volta aí é basicamente parecido com aquele do Carille, que é um time que deixa o adversário jogar, se tranca, se defende e joga por uma bola, por um escanteio, por uma falha da defesa. Porém, nesse jogo contra o Mirassol eu observei algumas coisas e o Corinthians ele produziu mais do que em jogos anteriores, apesar de eu não achar que o Corinthians fez uma boa partida, tá? Ainda tem jogadores no Corinthians que devem bastante, tipo o Luan, o Jô voltou muito pesado. Então são alguns poucos destaques no Corinthians que eu acho que devem ser ressaltados. Por exemplo, esse Ederson é um jogador que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, que é um volante de chegada e ele já provou que o chute de fora da área dele é muito perigoso. Então o Palmeiras tem que anular esse jogador, tem que colocar marcação homem a homem ali, fechar, principalmente os volantes fecharem a linha de defesa para não deixar o Ederson chutar. O Fagner, a gente sabe que é um lateral que ele sobe muito pro ataque, então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, os laterais tem que fechar muito bem ali, e principalmente os pontas, né? No caso, quem que vai cair pro lado, o Fagner cairia pelo lado esquerdo. O William, principalmente o William ali, os jogadores de beirada, tem que fechar muito essas descidas do Fagner, tá? Tem que tomar muito cuidado. O Gil eu acho um zagueiro bom, mas ele já tem uma certa idade. E ele é bom no jogo aéreo, uma coisa que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, ter a marcação certa no Gil. Não vai deixar um lateral para marcar o Gil, que tem quase 2 metros de altura, sei lá quanto que ele tem de altura. Ele é muito bom no jogo aéreo. E o Danilo Avelar também, apesar dele ser um jogador improvisado na defesa, mas ele é um jogador que tem a bola aérea muito boa. E esse Carlos também, apesar dele ser um lateral meio pesado, mas é um lateral que sobe muito. E ele tem uma certa qualidade, ele tem uma recuperação muito rápida, ele perde uma bola, mas logo ele volta muito rápido para recuperar, então tem que tomar cuidado com ele. O Gabriel, que era do Palmeiras e foi pro Corinthians, eu acho que ele é um bom marcador, sim, ele ainda consegue ali entregar uma certa marcação pro Corinthians, mas eu não acho ele o melhor volante. Para mim, Ederson e Ramiro são melhores atualmente. E o Ramiro ele tem feito às vezes uma função no Corinthians meio de ponta, que ele vai muito pro ataque, não fica segurando, né? Não é um volante mais marcador. O Matheus Vital, ele voltou bem. Voltou bem não, ele fez boas partidas pelo Corinthians, principalmente contra o Bragantino. Ele jogou muito bem, é um jogador que vai para cima, que tem uma finalização até meio razoável, então tem que tomar cuidado com ele sim.
E o Jô é aquele cara de uma bola, né? É aquele típico centroavante, ele tá pesado, então não pode descuidar que às vezes numa bola ele desvia e faz o gol, então tem que tomar cuidado. Vendo pelo lado do Palmeiras agora, o time que eu acredito que o Luxemburgo vai mandar a campo mesmo, que foi contra a Ponte Preta. Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, talvez a entrada do Vinha ali. Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires. Rony, William e Luiz Adriano. Eu acho que o Palmeiras leva vantagem em quase todas as posições. Eu acho que, equiparando os times, talvez o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, assim, talvez em posições como goleiro, eu acho os dois goleiros muito bons, tanto o Cássio quanto o Everton, acho dois goleiros seguros, catadores de pênaltis, isso pode ser um diferencial se a finalíssima for decidida nos pênaltis. O Fagner eu acho um lateral bom, ele e Marcos Rocha, que eu acho que o Fagner é até mais regular do que Marcos Rocha e às vezes o Mike joga por ali. Então nessa eu acho que o Fagner leva ligeira vantagem. Os zagueiros, eu acho os nossos dois zagueiros melhores. Felipe Melo está se adaptando muito bem e Gustavo Gomes nem preciso falar, acho que leva vantagem também nessa questão da defesa. Lateral esquerda, pelo que o Matias Vinha produziu até ele se machucar, eu acho ele melhor do que o Carlos. O Carlos é um jogador jovem também, né? Ainda, mas eu acho esse Carlos, acho que ele tem um futuro promissor, na minha visão. É um bom lateral, mas o Matias Vinha leva vantagem. No meio-campo, aí, como os dois times vêm com três, digamos, volantes, é um setor ali de campo meio difícil da gente analisar. Porque o Gabriel, quando ele jogava no Palmeiras e quando ele foi pro Corinthians, foi muito bem, né? Quando ele se mostrou futebol no Botafogo, muitos times queriam contratar ele. Só que em contrapartida, você vê o lado do Palmeiras, dois garotos que estão jogando muito bem. Você pega o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, estão comendo a bola. Então é muito difícil de você fazer uma análise. Na minha visão, principalmente esses dois levam vantagem em cima de Gabriel e Ramiro. Aí a gente pode ver, eu acho que o Ederson, ele é mais, pelo menos assim, se mostrou ser mais decisivo do que o Ramires. O Ramires eu ainda não, ele não embalou, sabe? A gente não sabe muito a função dele, ele ainda não fez uma excelente partida pelo Palmeiras. O Ederson vem sendo decisivo, então acho que nesse aspecto o Ederson leva vantagem. E no setor de ataque, com certeza o Palmeiras leva vantagem, mas assim, esse setor de ataque me preocupa um pouco. Apesar do Rony estar tentando ser um jogador perigoso, ele ainda não fez o gol dele, ainda é meio estabanado em algumas jogadas. O William ainda não voltou aquele William que a gente viu aí no começo do ano, sendo um jogador mais decisivo, ele ainda está pecando na finalização, então ainda está devendo. E o Luiz Adriano, eu até concordo com alguns canais aí, o Fernando do Não Importa o Que Digam, do Insta Verde, até o próprio Versuti falou isso, que não entende muito a função do Luiz Adriano ali, porque ele não é bem que nem o Jô, um centroavante, ele já jogou pelas pontas. Então, assim, ele tá meio sem função ali. Então, na minha visão, talvez seja... eu ainda confio bastante nesse trio de ataque do Palmeiras mais do que nesse trio de ataque do Corinthians. Apesar de achar o Luan um excelente jogador, mas ele ainda não demonstrou isso. O Matheus Vital é um jogador jovem, ainda tem muito o que mostrar e o jogo voltou pesado. Então acho que o Palmeiras leva ligeira vantagem, mas ainda assim, esses três jogadores precisam se entender mais entre si para dar aquela liga e o Palmeiras ser aí mais ofensivo e conseguir extrair melhor desses jogadores. Agora, o que o Palmeiras não pode errar, que ele vem errando nos últimos jogos, principalmente é na conclusão das jogadas, na finalização das jogadas. Teve um lance que até o Fernando também do Insta Verde, ele deixou claro ali, ele apontou, que
foi um lance no jogo contra a Ponte Preta, que o Zé Rafael fez um lindo corta-luz no Apodi, e ele tinha a opção de cruzar para trás, para a chegada, acho que era o Bruno Henrique que estava ali, ou algum outro meia, ele preferiu cruzar mais fechado. E aí a Ponte Preta saiu no contra-ataque que quase saiu o gol da Ponte. Então o Palmeiras precisa se atentar muito a isso. Não pode errar esses passes, digamos, fáceis, que pode dar um contra-ataque para o time do Corinthians. E aí se o Corinthians abrir o placar, a gente sabe como que é, né? Aí vai ser aquele jogo que o Palmeiras vai ficar em cima, o Corinthians só se defendendo. E a gente já viu esse filme outras vezes. Então, principalmente nesse aspecto de finalização de jogadas, de propor mais o jogo, o Palmeiras precisa melhorar. Marcação alta, porque o Corinthians não tem uma certa habilidade para construção de jogadas, então se o Palmeiras abafar isso já é meio ponto, já é tipo assim, vamos colocar 30%, 40% do serviço feito. O Palmeiras conseguir marcar bastante pressão, obrigar o Cássio a dar chutão, essas coisas, a gente sabe que principalmente esse meio campo versátil que o Palmeiras tem, o Palmeiras pode conseguir encontrar melhor os atacantes, conseguir furar esse bloqueio se talvez o Corinthians jogar mais defensivamente. Eu acho que são esses os pontos principais. Acho que o Palmeiras leva vantagem em algumas peças do elenco. Acho que sim, são peças melhores. O banco do Palmeiras pode... O Luxemburgo tem peças de reposição melhores do que o Thiago Nunes. Porém, é o que eu venho falando. O Palmeiras precisa mostrar isso na prática. Não adianta a gente ficar falando aqui, Palmeiras é melhor elenco, que isso, que aquilo, não provar na prática. Então chegou a hora, a gente espera que alguns desses jogadores que eu citei, principalmente o William, Rony e Luiz Adriano, deem liga pro Palmeiras, que esse setor de ataque, dando liga, conseguindo criar as jogadas, eu tenho certeza que o Palmeiras vai ser muito mais perigoso do que o Corinthians. Agora precisa provar isso dentro de campo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo um pouco mais longo, mas é semana de clássico e, como eu falei, vai ter bastante conteúdo. E vai ter live quarta-feira e sábado de pós-jogo. E ontem teve vídeo, hoje também. Provavelmente, não sei como que vai ser, mas provavelmente quinta e sexta terá vídeo, ou só na quinta, ou só na sexta, ou fazer um pré-jogo, enfim. Que é certo que essa semana vai estar cheia de coisas aqui no canal, beleza? Avante palestra, tamo junto e é amanhã, velho, é amanhã. Tomara aqui com uma vitória do Palmeiras. Vejo vocês amanhã no pós-jogo, depois de Palmeiras e Corinthians. Tamo junto, família. Avante palestra.